34, pessoal, página 34, tá bem? A gente vai entrar num novo conteúdo, num novo gênero textual, tá certo? Só deixar uma coisa bem clara, é que esse gênero aqui, ele é muito importante numa das competências do Enem, que fala sobre a gente selecionar, relacionar e organizar informações, fatos em favor de um ponto de vista, né? A gente vai entrar no gênero textual da biografia, e isso traz muitas informações, principalmente se você for fazer uma citação a alguém. Então, você ter esse arcabouço, esse repertório, de ter certas informações, por exemplo, daquele pensador, daquele crítico, daquele teórico, da pessoa que disse aquilo, para você citar ele, isso é muito importante, tá certo? Esse é um gênero textual muito importante no desenvolvimento de uma redação, certo? Todo mundo com o livro aberto, página 34, deixa eu deixar aqui no chat. Página 34. Bom, como essa atividade vai ser simples, né? Vai ser uma interpretação textual antecedida de uma leitura, então vamos logo começar, que talvez dê tempo da gente fazer uma outra coisa, né? Todo mundo com o livro aí? Vamos começar, tá bem? Estejam atentos, acompanhem a leitura, porque isso é importante, para a gente não se perder. Carmen Miranda, portuguesa, nascida em Marco de Canaveses, em 9 de fevereiro de 1909. Maria do Carmo Miranda da Cunha veio ainda bebê para o Brasil, acompanhada de seus pais, José Maria Pinto Cunha e Maria Emília Miranda, além de sua irmã mais velha, Olinda. Repare que ele não disse o nome completo da irmã, né? Sua família levava uma vida modesta, pois seu pai montara um pequeno salão de barbearia. Estudou na escola Santa Teresa, mas as dificuldades financeiras de seu pai levaram-na a começar suas atividades profissionais ainda bem cedo, por volta dos 14 anos de idade, né? Amigos da família contam que Carmen foi despedida 2 vezes, pois, ao invés de trabalhar, tanto na loja de gravatas como na chapelaria, passava a maioria do tempo cantando, o que comprova o gosto e a vocação artística para o canto. Em 1926, sua família é surpreendida com a publicação de uma foto de Carmen na revista Selecta, confirmando que seu maior desejo era ser artista. Então, a futura artista teve a oportunidade de conhecer o compositor Josué de Barros, que acreditava em seu sucesso devido à beleza de sua voz. O compositor passou a apresentá-la aos donos de gravadoras, bem como aos teatros da época. Carmen gravou seu primeiro disco com o samba Não Vá-se Embora, além do choro Se o Samba é Moda. Porém, seu sucesso aconteceu somente em 1930, com a gravação da marcha carnavalesca Pra Você Gostar de Mim, de Itaí, e de Jober de Carvalho. Nome engraçado. Como veio muito pequena para o Brasil, ficou popularmente conhecida como cantora brasileira, tornando-se de nacionalidade luso-brasileira, né? Esse luso é de português, dupla nacionalidade. Carmen foi a primeira cantora a fechar um contrato profissional com uma rádio. Até então, os artistas recebiam apenas pagamentos por suas participações, o que não era trabalho fixo. Aos poucos, sua carreira foi tomando dimensão internacional, sendo levada a fazer uma pequena apresentação em Buenos Aires. Devido ao sucesso obtido nesse espetáculo, Carmen Miranda recebeu uma proposta de voltar à capital argentina, a fim de passar um mês cantando na Rádio Belgrano. A irmã Aurora também tinha o sonho de ser artista,
e Carmen ajudou-a a conquistar suas primeiras vitórias. Iniciou sua carreira como cantora e mais tarde teve a oportunidade de se apresentar em teatros e cinema como a irmã. No cinema, a ascensão de Aurora aconteceu com a estreia do filme Alô, Alô, Carnaval, onde cantam juntas a música Cantoras do Rádio. Ficaram conhecidas como Irmãs Miranda e passaram a fazer grandes apresentações, não parando mais, viajando pelos cassinos e por várias capitais brasileiras e argentinas. Em 1939, Carmen conhece o empresário americano Lee Schubert, que a levou a fazer apresentações em sua carreira independente nos Estados Unidos, chegando a cantar na Casa Branca para o presidente Franklin Delano, tornando-se um fenômeno internacional da música brasileira. Suas mãos ficaram, suas mãos ficaram registradas na Calçada da Fama, em Los Angeles. Mas sua vida não foi só de felicidades. Carmen Miranda teve um casamento fracassado. Seu marido a lançou como a pequena notável, fase em que se envolveu com o álcool e cigarro, tornando-se dependente dos mesmos. Isso fez com que seu corpo sofresse alterações cardíacas, o que a levou a óbito em 5 de agosto de 1955, aos 46 anos de idade, sendo vítima de um colapso cardíaco. Seu corpo foi trazido para o Brasil no dia 12 e velado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sendo sepultado no cemitério São João Batista. Carmen Miranda foi homenageada em 1976, recebendo um museu com seu nome, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Fazendo uns certos recortes, né? Essa leitura aqui é bem interessante, traz muitas informações. Mas, fazendo alguns recortes para o nosso objetivo principal da nossa redação, que a gente vai vir a fazer, que vocês vão fazer, né, em alguns outros testes, como no Enem, por exemplo, o gênero textual da biografia, ele pode sim e é muito útil, desde que você saiba dosar, saiba selecionar quais as informações devem ser colocadas ali, numa possível citação que você vai fazer, e quais não devem ser colocadas ali, porque uma das coisas principais que os corretores do Enem prestam atenção é na coerência daquilo que você está citando. Por exemplo, se eu for citar Machado de Assis, e eu colocar algum fato lá, tem que ser exatamente o que aconteceu, como aconteceu, tem que ser as palavras que ele disse, ou no mínimo, se eu for parafrasear, tem que ser no exato sentido que ele quis dizer, mesmo que seja ali nas entrelinhas do que ele quis dizer, né? Aliás, mesmo se o que ele quis dizer está nas entrelinhas, eu tenho que interpretar bem e tenho que colocar exatamente o que ele quis dizer, porque os corretores do Enem se atentam muito a isso e até anulam algumas linhas, você vai perder ponto se alguma coisa ali estiver errada. As nossas questões se encontram na página 37. Todo mundo com o livro aberto, né? Estamos com 19 alunos. Livro aberto, página 37. Vamos dar uma lidinha. Enquanto vocês vão fazendo essa atividade, eu vou preparando. Aliás, eu vou colocar outro documento para a gente ter mais atividades para fazer, certo? Só que com um prazo maior. Que atividade provavelmente a mãe de Carmen Miranda exercia? Não fala isso, né? Aqui é mais passível, a resposta mais possível, aliás, vem do que você entende de mundo, né? Também é uma das cobranças da redação do Enem, da nossa redação bem. Né? O que é que você entende da atualidade e, principalmente, o que é que você acha que uma mulher, uma esposa, fazia ali no começo do século passado? Qual era a profissão que ela exercia? Qual era a atividade que ela exercia? Qual era a atividade que a Professor, maioria das mulheres exerciam? Pois não? é para falar? Não, não, é só para a gente ir refletindo, para ir, Ah, é certo? que eu Para já tô ir. botando também. Então pode ser também, você pode ir colocando aí. Aqui é só para a gente
apimentar a nossa reflexão, certo? Tá. Por que Carmen Miranda, no início de suas atividades profissionais fora da música, teve dificuldades de se adaptar ao trabalho? Essa daqui, deixa eu tirar esse fone aqui. Essa daqui eu vou até citar o professor Clóvis de Barros Filho, né? É que, para a gente refletir sobre essa questão, é que bananeira da banana, né? Carmen Miranda tinha uma certa veia para fazer uma certa coisa, né? Eu tenho instinto de professor. Por exemplo, Pablo Picasso tem instinto de pintor. Gustavo Kirten tem instinto de tenista. Né? Carmen Miranda nasceu com o instinto de fazer uma atividade. É basicamente comparar o que ela fazia, as suas primeiras atividades profissionais, com o que ela realmente queria fazer. Certo? Na 3, como foi o início da vida profissional de Carmen Miranda já como cantora? Essa daqui é bem facinho, não precisa muita explicação, não. É só recortar ali um texto, né, um frame do texto e colocar aqui. Essa daqui está bem facinho mesmo. Do ponto de vista econômico, o que diferenciava Carmen Miranda, mulher, dos outros artistas da época, né? Aqui também vem o seu entendimento de mundo, vem o que é que você conhece daquela época para você comparar as diferenças sociais, né? As diferenças de gênero também. Vamos para a quinta questão. Que fato marcou definitivamente o nome de Carmen Miranda no cenário internacional? Essa daqui é muito parecida com a 3, né? Que é tá mais para um recorte do livro, sem muitas interpretações, né? A menos que você queira colocar nas suas palavras, o que também é muito válido. E, aliás, eu prefiro assim do que recortar do livro, do que recortar do texto. É um simples recorte. A sexta questão. A vida pessoal e a vida profissional de Carmen Miranda têm algo em comum? Essa daqui tem alguns aspectos que talvez pudessem fazer dessa resposta uma resposta pessoal. Mas se você prestar atenção, todos os fatos apontam para um lado, né? E é esse lado que eu quero que você preste atenção, reflita um pouquinho e você vai encontrar a melhor resposta para essa pergunta aqui, certo? Diz uma coisa, ô Carolina, tu já está em qual questão? Resolvendo? Eu resolvendo qual questão? Sim. Sim, professor. O professor estava explicando, estava escutando perfeitamente, professor. Ah, senão eu já ia passar mais Professor, aqui. Pois não. professor, eu respondi a 1, a 2, a 3 e a 5. 1, 2, 3 e 5. Tá, ficou com dúvida na 4? Na 4 e na 6. Pronto, vamos lá. Vou te responder. Do ponto de vista econômico, o que era que diferenciava a Carmen Miranda dos outros artistas? Tu vai, se eu me aprofundar demais, se eu posso dar a resposta sem querer. Então, é a resposta em outras palavras. Os outros artistas da época, eles tinham uma certa forma de pagamento, certo? A Carmen Miranda, ela tinha outras formas de pagamento, principalmente pelo fato dela ser mulher, né? Tanto que Ah, ela foi, ela foi pioneira ao assinar o contrato com a rádio. Né? Aí tu vai comparar isso aí, tá lá na primeira página do texto. Aliás, na segunda professor, eu página. lembrei. E É só o lembrou? fato que ela trabalhava em um rádio fixo e no outros artistas, não? Tá quase, tá chegando perto. Vem Mas mais não é essa a resposta, não? vem mais da estabilidade. Do trabalho fixo. Meu Deus. Tu tá assim, 90% de dar respostas. Aliás, tu deu 90% da resposta certa.
É exatamente isso que tu está pensando, lá naquela parte do texto que tu está pensando, certo? Tu vai para lá que tu vai conseguir comparar a Carmen Miranda e os outros artistas. Vai para lá que tu consegue a resposta, certo? Tá. Então vou escrever 90%. Faz escreve no caderno para depois tu passar para o livro, tá? A gente vai corrigir também, tá bom? Tá. Você ficou com dúvida na 6 também, foi? Foi. Na 6, vamos lá. A vida pessoal. Essa pergunta aqui, ela se refere muito ao texto, tá? É só da vida do que se fala no texto. No texto não falou muita coisa da vida pessoal dela. Foi mais da vida profissional, já ali nos primeiros parágrafos, né? Então a gente vai se deter ao que a gente tem da vida pessoal dela, do texto, sem muitas informações externas, para não dizer sem nenhuma informação externa. A vida pessoal e a vida profissional de Carmen Miranda tem algo em comum ali no texto? O que ela vivia fora dos palcos, o que ela vivia quando não estava cantando, e aliás, o que ela viveu antes de cantar, tinha alguma coisa a ver com o prestígio dela ali nos palcos? E depois de que ela fez sucesso, a vida dela, que era muito feliz dentro da música, com muito glamour, essa vida de estrela internacional, que a gente pensa que tem uma vida que é feliz 24 horas, era assim mesmo a vida pessoal dela, o Não. casamento dela. Então, tu vai dizer se Ah, tem para algo falar em dessa comum. parte? Também, diz no texto, né? Então, tu vai falar dessa parte também. Aham. Quem mais que está com dúvida, pessoal? Professor, Oi, eu Eu tô podia com. dizer a minha resposta da 2? Caroline está falando? Aham. A Pronto, Lima. o que é que você falou? A resposta da 2? Que eu O que é que coloquei? tem? Ah, Posso você quer falar? falar? Aham. Peraí. 20 minutos de aula. Fale, pode falar. Eu coloquei que ela não conseguia se adaptar, pois era demitida por passar o tempo cantando. Sei não. Tá correto, tá Ô, correto. professor! Tá correto, viu, Carolina? Quem mais que estava com dúvida, pessoal? Eu. É o Gustavo, é? É não. É o Guilherme. Ah, diga lá, Guilherme. Tô estudando a 3. Na 3? Na 3. Ah, como foi o início da vida profissional de Carmen Miranda já como cantora? Vamos lá, deixa eu te dizer aqui uma coisa. É, o que fez dela, o que marca a vida profissional de um artista é geralmente o reconhecimento, certo? É o prestígio que ele começa a ter. Ela cantava, como é que eu posso dizer, no meio mais underground, né? Sem muito prestígio, e alguma coisa marcou o início da carreira dela profissional, certo? O que tu vai me dizer é só como foi que a vida profissional dela começou já como cantora, né? E, aliás, tá ouvindo, Guilherme? Tô sim. Também pelo fato do seguinte, tem também o contrário, né? Às vezes a gente começa, trabalha muito, e só depois de um tempo que a gente consegue esse reconhecimento, né? Por exemplo, eu conheço muitos artistas que começaram, sei lá, e só depois de 10 anos tiveram sucesso. Aí tu vai dizer, né? Esse é como foi o começo da carreira dela como profissional. Começou com sucesso? Começou sem sucesso? Começou com muito prestígio? Começou sem prestígio nenhum? Tu vai dizer isso, certo? Professor, E só um na minutinho. 3. E, por favor, tu Oi. fala as datas, tá bom, Guilherme? Diz. Eu coloquei na 3 que foi boa,
porque de certa forma ela ganhou um certo prestígio ali no começo e bastante progressiva, principalmente quando começou a cantar internacionalmente. Mas, ó, ela começou a cantar internacionalmente quando? Porque, tipo, quando ela começou em cinema, teatro, esse tipo de coisa. Então já era bom. Não era no meio da rua. Aí, depois de um tempo, ela progrediu porque ela teve um trabalho fixo na rádio. E depois, ela foi fazer um pequeno showzinho na Argentina. Aí, depois ela foi de novo. Depois apareceu um empresário lá. E ela Isso, foi exatamente. para os Estados Unidos e aí ficou bem grande. Ou seja, eu acho Professor, que progrediu rapidamente. Mas preste atenção, foi em 1926, mais ou menos, né? Aqui na primeira página do texto, que aquela revista Selecta publicou a foto dela, né? A família foi surpreendida com esse desejo dela de ser artista. Depois ela Uhum. conheceu o compositor Josué de Barros, Josué de eu Barros. coloquei isso. E só depois, né, em 1930, com a gravação da marcha carnavalesca Pra Você Gostar de Mim, e ela teve o seu sucesso, né? Seu sucesso só aconteceu em 1930. Mas, professor, para 1926, de uma capa de revista, até 1930 são 4 anos. E entre esses 4 anos, o senhor falou aí de outro fato que aconteceu aí não sei que ano. Aí eu acho que 4 anos é pouca coisa, assim, em termos de progredir. Mas, enfim, eu acho que é assim. Pronto, isso aí também é muito da interpretação, né? É pouco tempo, é muito tempo. É pouco tempo para quem? É muito tempo para quem, né? Mas, assim, levando em consideração que ela já estava gravando, né? Que o Josué já tinha levado ela para algumas gravadoras, que é o que diz aqui na página 35, o compositor passou a apresentá-la, aliás, aos donos de gravadoras, bem como aos teatros da época. Carmen gravou seu primeiro disco, porém, seu sucesso aconteceu somente em 1930. Você repare que o texto vai usando certos mecanismos linguísticos, que é para dar uma ênfase que, para quem escreveu o texto, do começo até o sucesso dela, parece que é muita coisa para um artista, né? 4 anos, ele diz somente em 1930. Ele poderia dizer desse jeito, né? A pessoa que escreveu essa Jussara de Barros, ela poderia ter escrito assim: seu sucesso aconteceu já em 1930, né? Eu teria recursos para dar a entender que foi pouco tempo. Se eu dissesse, seu primeiro sucesso aconteceu já em 1930. Esse já vai dando um termo que dá a entender que foi pouco tempo. Agora, quando eu digo somente em 1930, eu estou distanciando as coisas, certo? Aí o É que é que porque vale eu muito da acreditaria, interpretação. o que é que eu colocaria aqui como mais adequado? É que, embora ela conhecesse o Josué de Barros e que ele estava apresentando ela para as gravadoras, para os donos de gravadoras, que ela gravou até um disco, seu sucesso só foi alavancado em 1930. Então, seu começo de Eu carreira coloquei isso. não foi com muito sucesso, certo? Professor, Ei, prof... Peraí, vamos com calma. Diz, Carolina. eu coloquei isso, fiz uma junção e coloquei uma coisa só. Diz que eu falei? Aham. E peguei Tá alguns ok, trechos lá do texto. tá ok, tá ok. Alguém mais, pessoal? Terminou de resolver? Tá com dúvida para a gente fazer a correção? Professor, Oi. precisa responder depois no Classroom. Não, tu faz o seguinte, tu tira a foto do livro e eu vou abrir uma aba de uma atividade para você me devolver. Eu quero ver que atividade foi feita, certo? Professor, não pode ser escrita, não? Pode também, pode ser. Aí eu escrevo no comentário particular, né? Pode sim, se você achar mais fácil. Bem mais fácil.
Professor, tem que tirar a 4, tem que tirar do trecho, um trecho lá do texto. Não, Carolina, tu vai ter só que tirar foto da atividade que foi feita, tá? É só uma página aqui, tira foto e Não, você... professor, eu tô passando a questão 4. São 4? Ah, sim, me desculpa, o que que tem? Pode tirar, vai ter algum trecho lá no texto que possa colocar? Sim, se você quiser abrir com um trecho para fazer a comparação, é possível. Tá? Professor, pode abrir algum anexo lá no Google Sala de Aula pra gente colocar lá as atividades? Posso sim, Enviar mas como anexo? eu vou fazer isso agora. Professor, Diana, eu vou mandar a atividade, né, a resposta, pelo comentário particular, porque assim a câmera do meu celular não é muito boa, tá? ah não, tudo bem, sem problema, né? O importante é vocês comprovarem que a atividade foi feita, tá? E é uma atividade tão suave, tão leve, que não vai ter como não mandar, né? Só 6 Eu vou fazer questõezinhas. digitado porque é melhor. A Cecília vai fazer digitado também? Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, pessoal. A É gente porque é tem... bem melhor. O certo era já? todos os professores Vocês aceitar já? digitado. Então tá. Vamos lá. Vamos fazer a correção. A gente só tem 6 minutos, tá? Bora. Vamos lá. Todo mundo pronto? Com suas marcas, 1, 2, 3. Primeira questão. Que atividade, provavelmente, a mãe de Carmen Miranda exercia? Eu posso falar com você? Eu Calma posso aí. falar. Deixa que eu corrija Eu posso falar depois, professor? no final da minha correção, tá bem? Tá. Vocês vão comparando aí. Olha, já que o texto nos sugere que a família era de origem humilde, né? Atribui um certo jeito modesto para o modo com o qual eles levavam a vida, e levando em consideração o contexto histórico daquela época, que pode parecer recente, mas mudou muita coisa de lá para cá, e consequentemente de cá para lá muda muita coisa, as mulheres geralmente naquela época eram donas de casa, né? A maioria das que tinham uma condição de vida que o texto nos diz, um modo de vida modesto. Então, provavelmente, você coloca esse provavelmente, não dê certezas, que o texto não nos dá nenhuma informação desse gênero, né? Não nos dá essa certeza da atividade da mãe da Carmen Miranda. Então, você coloca provavelmente, possivelmente, é provável que a mãe de Carmen Miranda fosse dona de casa, dado o contexto histórico e o modo de vida com o qual aquela família vivia. Ponto. Professor, Foi não? posso botar só que provavelmente ela era uma dona de casa? Pode. É porque eu dei uma enriquecida, né? Até porque não Professor, especifica muito na biografia dela, né? Exato. Vamos lá. professor, eu coloquei costureira e ou dona de casa. Aí eu posso colocar provavelmente depois? Provavelmente. É porque Carmen Miranda, no início de suas atividades profissionais fora da música, teve dificuldades em se adaptar ao trabalho. A dificuldade da adaptação ao trabalho veio pelo fato de ela passar a maior parte do tempo cantando, né? Que era a sua vocação. Essa aqui é uma das mais fáceis. A 3. Como foi o início da vida profissional de Carmen Miranda já como cantora, né? Ela começou a sua vida profissional bem, mal, com sucesso, sem sucesso, vamos lá. Embora Carmen Miranda tivesse chamado a atenção de Josué de Barros por causa da sua bela voz, o início da sua carreira não teve tanto sucesso assim, porque ela só veio alavancar um sucesso mesmo em 1930. O sucesso dela só acontece em 1930. Isso é o que o texto nos sugere, né? Somente em 1930. Quarta questão. Do ponto de vista econômico, o que diferenciava Carmen Miranda dos artistas da época?
Os artistas da época, pessoal, que é o que diz lá no texto, eles não tinham um trabalho, o trabalho de ser artista não era um vínculo empregatício fixo. E Carmen Miranda foi a primeira cantora a fechar um contrato profissional com uma rádio. Então, ela tinha uma certa estabilidade no decorrer desse contrato, né? Ela tinha alguma garantia financeira. Já os demais artistas eram pagos por apresentação. Se fez a apresentação, recebeu. Se não fez a apresentação, não recebeu. Certo? Essa era a diferença. Os demais artistas recebiam por apresentação e Carmen Miranda tinha um contrato. Isso muda tudo, né? Principalmente a diferença de como a mãe dela levava a vida em relação aos outros homens e como ela levava a vida em relação aos outros homens, né? Ela já tinha um certo destaque, um certo prestígio. Quinta questão. Que fato marcou definitivamente o nome de Carmen Miranda no cenário internacional da música? Que foi cenário internacional, então, foi o fato, fato marcante, foi o registro das mãos de Carmen Miranda na Calçada da Fama, em Los Angeles, depois de suas apresentações nos Estados Unidos. Essa daqui também, como eu falei, estava muito para recorte do livro, né? Essa aqui estava bem simples, bem fácil. Professor, nessa eu coloquei assim, ó. Cantar fora do país, inclusive na Casa Branca. Sim, está relacionado, está muito relacionado, muito próximo uma coisa da outra, né? Professor, foi o registro do quê que eu não escutei? O registro das mãos dela na Calçada da Fama, em Los Angeles, depois dela ter cantado nos Estados Unidos, na Casa Branca. Certo? 6. A vida pessoal e a vida profissional de Carmen Miranda tem algo em comum? Não. Sendo bem direto, não. Porque a vida profissional dela era muito boa, era só felicidade. Como a gente diz aqui, a vida profissional dela era só flores. Olha só, a mulher foi cantar lá nos Estados Unidos. Enquanto a vida pessoal era um total desastre, né? Um casamento falido, problemas cardíacos e dependência química do álcool e do cigarro. Então, olha, você coloque aí, não, pois a sua vida profissional era sensacional, enquanto a sua vida pessoal só decaía, com casamento falido, vícios e problemas de saúde. Ai, meu Deus, nossa aula já vai acabar. Professor. Acabou no caso, né? Tristeza. Então, pessoal, eu vou adiantar aqui o 8º ano, atividades. Então, a gente vai parar aqui a nossa gravação, tá? Nossa aula. E, espera aí. Graças a Deus, Stefano. Então, pessoal, eu quero que vocês mandem essa